As ordens da realização profissional e da abundância. Confúcio disse: se quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter sucesso por 100 anos, cultive gente. Nascemos como um projeto de família de um casal. Ter filhos é o modo de um casal servir a vida. Nascemos como projeto do nosso sistema familiar, totalmente entregues às necessidades dos que vieram antes de nós. Herdamos talentos, mas também o compromisso de terminar muito do que nossos antepassados não concluíram. São objetivos ocultos impressos em nós, que vamos descobrindo ao longo da vida, e uma vez cumpridos, nos liberam para nossos próprios projetos que materializarão nossa presença no mundo. A primeira ordem da realização profissional e da abundância é tomar a mãe, com tudo que ela nos deu para nos entregar prontos para a vida. Um homem tem êxito e abundância quando toma a mãe e é respeitado por sua mulher. Se ele tomou a mãe, escolhe uma mulher que o respeite. E a mulher tem êxito e abundância quando respeita a sua mãe. O êxito na vida entra de mãos dadas com a nossa mãe. Tomar a mãe é tomar a vida e com ela tudo que a vida nos oferece: saúde, amor e abundância. Como tratamos nossa mãe, tratamos a vida e assim a vida nos responde. O início do sucesso e prosperidade já começa no nosso nascimento. A primeira experiência de sucesso é o nascimento. Como você nasceu? Foi fruto do seu próprio esforço de sair do útero apertado? Ou alguém resolveu esse primeiro desafio a ser vencido na vida, já puxando você para fora? O segundo movimento do sucesso vem da primeira relação que estabelecemos com a mãe. Foi uma relação de sucesso? Horas, você foi sustentado e carregado por 9 meses, nutrido. Tomamos a mãe como essa fonte de nutrição essencial, como uma bênção. Ela nos deu absolutamente tudo o que tinha para a nossa formação. Só existimos por conta da nutrição que ela nos deu. Somos gratos? Não é dando que se recebe. É primeiro recebendo da mãe a vida com gratidão. Depois, tomando esta vida com as 2 mãos, que começa o nosso sucesso. Esse tomar a mãe é ativo. Tudo que traz abundância começa com uma ação. Precisamos sugar para que o leite venha. Precisamos chamar a mãe com o nosso choro e nos alegrar com o que ela trazia, assim como ela trouxe. Ela ou outra pessoa a quem ela nos confiou. Quando rejeitamos ou temos reservas em relação à mãe, rejeitamos a vida, o trabalho, a profissão e o sucesso. Sua mãe olhou para você? Ela era doente, ficou hospitalizada, teve outros filhos perto de você? Ficava muito tempo ausente para trabalhar ou para cuidar da sua própria família de origem, negligenciando suas obrigações com os filhos? Foi agressiva? Bem, se você até hoje não aprendeu a relevar tudo isso e a renunciar à expectativa de uma mãe perfeita, ficando nas queixas e reclamações, é só isso que tem recebido de volta da vida. A dor da separação e desamparo numa criança gera uma compreensão e uma decisão interior inconsciente. Eu fico só. Eu permaneço distante. Eu me separo. E isso marca o destino dessa criança para sempre. Essa rejeição para a fonte de vida personificada na mãe será transferida mais tarde a colegas, parceiros, chefes. Sua postura será sempre ficar esperando e com queixas. Depois, se conseguir casar, ficará esperando dos filhos. Se conseguir ter um trabalho, ficará esperando do chefe ou de qualquer outro que se coloque no seu caminho. Médicos, terapeutas, enfim.
De todos vai ficar esperando sempre acolhimento e reconhecimento. Vida, mãe e dinheiro são energias equivalentes. O dinheiro vem da mãe, representa a fertilidade. Na gestação, conhecemos a abundância da natureza. Recebemos tudo o que precisamos, por isso estamos vivos. Quando tomamos conscientemente nossa mãe inteira como ela é, retomamos o fluir da abundância em nossa vida. Como tratamos a mãe, assim nos tratará a vida e o dinheiro, que é uma energia de agradecimento. Permite a manutenção da vida e a criatividade. Recebemos dinheiro para compensar um serviço que realizamos para outros. O dinheiro que chega por troca de um trabalho ou serviço é o que mais força tem e mais servirá para criar algo novo, para melhorar ou transformar nossa vida, enquanto que dinheiro recebido como presente ou roubado foge rapidamente. Quando se acumula ou desperdiça muito dinheiro, ele está substituindo a mãe que não foi tomada e a vida escapa de nossas mãos. Então, a compensação se manifestará nas gerações seguintes em forma de ruína ou fracasso. O dinheiro é uma energia em movimento, circula de mão em mão. Ninguém pode retê-lo sem que perca sua força. Necessita servir para algo, enriquecido do trabalho de cada um que coloca sua mão no dinheiro. Tem uma energia humana, é o fruto de todos os esforços para ser útil à coletividade. Cada qual agrega o que é próprio ao dinheiro. Quando ele é honrado como necessário, o primeiro, que permite a vida florescer, é fruto do amor a tudo e a todos e do intercâmbio e cooperação entre todos. É a lei da compensação em ação. Pelo nosso empenho, adquirimos e gastamos a serviço da vida. Depois de tomarmos a mãe, nos abrirmos para a abundância e o dinheiro, precisamos tomar o pai. A segunda lei da realização profissional e da abundância é tomar ao pai e ao masculino do seu sistema familiar para ter força, capacidade profissional e entrega ao compromisso. A sentir a realidade como é e a força para nos adaptarmos a ela nos chega quando tomamos incondicionalmente nosso Pai. Com ele, abrem-se as portas do mundo da força, da comunicação, da realização social, profissional e do compromisso para conquistar tudo isso. Se não conseguimos tomar o Pai, é porque não estamos no lugar de filho. É sinal de que ficamos crianças queixosas em relação à mãe. Ou substituímos alguém do passado, por exemplo, um primeiro amor da mãe, e nos sentimos maiores que o pai. A terceira ordem é tomar a mãe e ao pai conjuntamente e incondicionalmente. Nosso olhar os reconcilia, e desta reconciliação nasce nosso êxito profissional. Só temos força na nossa profissão se previamente tomamos os pais como um casal. A necessidade de devolver a eles o que nos deram é que nos impulsiona de um modo inconsciente a servir aos demais através do nosso trabalho. Tomar aos dois é renunciar à nossa preferência ou rechaço a um deles. Se seguimos preferindo um, aumentamos a separação entre eles. Isso significa que estamos no lugar de alguém que falta neste sistema familiar. Alguém que os separou. Abraçar nossos pais juntos internamente nos dá tudo, o êxito de nosso serviço à vida. Quando olhamos pai e mãe igualmente, com o mesmo sentimento, os vemos como uma unidade, reconciliados, independente do que tenham passado ou do que nós tenhamos vivido com eles. Aí sim, temos sucesso na vida. Nossos pais nos dão a vida e não podemos compensá-los, porque este presente é impagável. Agradecê-los é nos virar para a vida e nos pôr a seu serviço. Servir a vida amando, trabalhando, tendo família, ajudando outros a viver. Dar à vida e aos demais é nosso jeito de devolver o que nossos pais nos deram e fizeram por nós. Indiretamente, devolvemos aos pais cada vez que damos ao próximo. Eles se sentem completos como pais, pois cumpriram sua função, e o entorno nos compensa e agradece com abundância.
Viver é pôr-se a serviço, estar à disposição da realidade para que tudo funcione cada vez melhor. Tomar os pais significa receber incondicionalmente tudo que nos deram, a família com a qual teremos que viver e o destino que nos cabe. Isso inclui tomar a todos os excluídos, rechaçados, perpetradores e depreciados das duas linhagens, da mãe e do pai. O filho não tem como não receber isso. Ao nascer, ele já recebeu tudo de seus pais. Todas as tragédias anteriores lhe são passadas imediatamente ao nascer. Quando toma com amor e respeito tudo que seus pais lhe oferecem, o filho sente plenitude, sabe dar e sabe receber. A dívida adquirida, então, é a força que lhe empurra para dar a seus próprios filhos, sem esperar nada em troca. Tomar parcialmente os pais com restrições tem como consequência não ser capaz de dar muito ao próximo. E, portanto, a resposta do universo será também pobre e mesquinha para conosco. Quando reclamamos, nos colocamos como vítimas. Podemos até agredir os outros, culpando tudo e todos por nossa má sorte. Diz Bert Hellinger, quem reclama perde tudo. E é mais fácil sofrer do que encontrar soluções. A doença ou fracasso na vida começa com a rejeição dos pais e acusações contra eles. Na profissão exercida, todo o nosso passado se revela. Sabe por quê? Porque talentos e habilidades são herdados, são heranças, dons, presentes de nossos antepassados. Não temos nada na vida apenas por nós mesmos. Nosso corpo é nosso instrumento principal e ele nos foi 100% dado. Só podemos melhorá-lo, mas ele nos foi dado. Pais que ajudam demais os filhos impedem o desenvolvimento deles, enfraquecem-nos como se fossem incapazes. Nosso trabalho ou empresas, projetos, são a expressão de nossa vitalidade e de nossa participação a serviço da vida e do desenvolvimento do todo. É nossa maneira de compensação adulta de oferecer algo criativo. É importante assumir o próprio lugar e defendê-lo, mas, ao mesmo tempo, ocupar junto com outros um lugar maior, defendendo-o também, contribuindo para seu crescimento e sucesso de todos. Tudo que está vivo procura ampliar seus limites. Vida é expansão contínua. Sucesso significa ampliar nossos limites em conjunto com outros. Alguns projetos nos vêm dados por uma necessidade do nosso sistema familiar, em função de nossos vínculos, e a compensação que nos cabe a serviço deles permite e necessita realizar-se através de nós. Depois, somos liberados para algo novo. Só compreendemos o grande projeto da vida para nós em retrospectiva. As crises e os problemas são sinais dirigidos a fazer-nos mudar em direção a mais consciência e mais vida. São pura energia a serviço da mudança. Quarta ordem: equilibrar o dar e receber. O dinheiro que recebemos é a compensação ao nosso bom dar. Já compreendemos que para poder dar, antes temos que haver recebido, haver tomado a vida que veio pelos pais, conjuntamente. Depois, devolver este amor recebido, um pouco mais do que foi recebido, a outros, e dar só na medida que o outro seja capaz de devolver. Dar demais diminui o outro. O fato de dar ou tomar de outra pessoa cria um desequilíbrio que mantém viva a relação, até que o outro haja compensado. Se fôssemos perfeitos, seríamos autossuficientes e não necessitaríamos dar nem receber. A pessoa que só dá se sente superior, inocente, livre, adquire o direito de exigir sua compensação. A pessoa que só recebe se sente inferior, tem má consciência por ficar devendo algo, se sente dependente da pessoa que lhe deu e fica com a obrigação de devolver, de compensar. Quando alguém não quer cobrar pelo que faz, por um lado, é para que não lhe exijam responsabilidades do que tenha feito, e por outro, é porque não sabe tomar. Quem não tomou a mãe no coração não sabe cobrar
nem receber. Receber significa valorizar o que o outro me dá, sabendo que será sempre diferente do que eu lhe dei, ou até do que eu espero. Agradecer, dando um pouco mais, para marcar meu reconhecimento e um pouco mais próximo das necessidades e expectativas do outro. Quando recebemos mais do que podemos retribuir, nos sentimos em dívida, submissos. Por amor a nós, não podemos ficar nessa situação. Ou atacaremos o outro e tentaremos diminuí-lo. A prosperidade é a resposta do ambiente ao estímulo que nós mesmos criamos quando oferecemos nossos talentos a serviço da vida, o que só ocorre depois que tomamos a vida do pai e da mãe. Uma pessoa grata recebe prosperidade como uma resposta de agradecimento da vida, especialmente se tem gratidão pelas pessoas difíceis, que lhe oferecem a máxima oportunidade de compensação, superação e compaixão. A quinta ordem é equilibrar o dano recebido. Quando existem dívidas e pendências, há obstáculos à prosperidade. Ao reconhecer o dano que alguém causou a nós ou a algum de nossos ancestrais que herdamos ao nascer, devolvemos a responsabilidade deste ato a esta pessoa, reconhecendo também que sentimos vontade de nos vingar. E neste momento, somos iguais àquele que nos prejudicou. Fazer diferente é, justamente, sair da postura de vítima, aquela vítima vingativa que fica rogando praga do tipo: o mundo não é justo, mas Deus é. A sexta ordem é assumir o dano que fizemos. Precisamos reconhecer o dano que fomos capazes de fazer, assumir as consequências, sem ficar na expiação eterna, mas na reparação. A culpa nos dá força para sermos criativos. Sofrer simplesmente não é assumir o dano. É só uma forma de ficar na boa consciência ao se vitimizar. Frente à culpa aos demais, devemos dizer internamente: eu sou como vocês. Pode ser que as pessoas se afastem de nós quando assumimos isso, mas temos que suportar. Provavelmente não será frente àquela pessoa ou grupo que repararemos, mas a vida nos trará esta oportunidade de crescimento pelo amor quando renunciamos a ignorar ou nos autoflagelar. Uma pessoa inocente é uma pessoa sem força, não é adulto, não cresce. Só os culpados podem chegar a ser pessoas. Na realização profissional, assumiremos todos os danos que fizermos. Podemos observar que as pessoas podem ser prósperas ou bem, criando um dano que ela ou algum descendente terá que pagar, ou não, criando um campo de êxito, amor, alegria, que atrai abundância para o próximo. Tudo é movimento da energia do dinheiro. Se puxamos de um lado, prejudicando outros, descompensamos. Então, o dinheiro encolherá por outro lado. A sétima ordem é dizer sim a tudo como é. A compreensão de que nosso destino é antes coletivo do que individual, de que somos tomados a serviço de tudo que ainda precisa ser visto, incluído e compensado no nosso sistema familiar e grupal, redimensiona nossa noção de liberdade e nos dirige à aceitação. Só a partir da aceitação podemos mudar. A oitava ordem é agradecer a tudo como é. Tudo tem sua origem, processo, até a reconciliação de forças contrárias, que ao integrarem-se, promovem um salto quântico na evolução. Portanto, onde quer que estejamos nesse desenrolar, é exatamente onde deveríamos estar. A gratidão nos amplia e nos liberta. Nossa abundância está ligada à nossa capacidade de amor e agradecimento incondicional. A vida é abundância e a abundância é a energia de agradecimento que temos em direção à vida. Se estamos em sintonia com a vida como é, nossa resposta só pode ser de agradecimento a tudo como é e a todos como são, atraindo irremediavelmente abundância a nossas vidas. Este agradecimento se traduz primeiro por nosso amor e respeito aos pais que nos deram a vida e, em segundo lugar, por nosso amor aos difíceis, excluídos, rechaçados, prepotentes e todas aquelas pessoas que julgamos como erradas. Ao dizer a qualquer ser humano: agradeço-lhe por ser como é,
o entorno me compensará, me incluindo, e me pagará tanto como meus antepassados rechaçados anteriormente me agradecem agora por haver-lhes olhado com amor. A abundância é uma resposta do espírito, do vazio criador, de algo maior àquele que inclui e respeita todos e aceita a vida como ela é. Só depois de saber receber, é dando que se receberá cada vez mais. A nona ordem é aceitar a tudo e a todos como são, sem julgar nem se submeter. Sabemos que todos estão também exatamente no ponto e lugar que deveriam. Então podemos observar com prudência, mas não nos tornar cúmplices, vítimas, muito menos juízes de quem quer que seja. Dar é tomar a todos indistintamente como são. Significa renunciar às lealdades ideológicas, religiosas, morais ou sociais que nos permitem julgar e separar as pessoas em dois clãs: os bons, nós é claro, né? E os outros. Aquele que julga torna-se idêntico ao que julga. A aceitação começa com a frase: permito-me ser como eu sou, e continua com: permito-lhe ser como você é. Tudo é como tem que ser, tudo está em movimento, tudo está no movimento que lhe corresponde e no momento que lhe cabe. A 10ª ordem é ocupar nosso lugar no sistema familiar e na vida, respeitando a ordem de chegada de cada um. Nossa família é como todas as outras e pertencemos a todas. A cada nível de pertencimento há um nível maior. Se saímos de um grupo pequeno, família ou empresa com reconhecimento, ficamos livres para ir a algo maior. O grupo pequeno fica menor ainda quando saímos e pode até nos julgar como soberbos, mas não nos dá mais o suficiente. É como o útero que fica apertado aos 9 meses. Se sairmos com gratidão, este mesmo grupo nos dirá: vá, cresça, expanda-se. E isso nos leva à abundância. A 11ª ordem é renunciar à exclusão, a excluir ou a ser excluído dos grupos humanos. Significa dizer internamente: eu pertenço, eu ocupo o meu lugar no mundo, neste corpo, nesta família, empresa, lugar, país, aqui e agora, tal como fui tomado a serviço para aqui estar. Todos têm o mesmo direito de pertencer, todos pertencem a tudo e cada um tem um lugar próprio em cada sistema ao qual pertence, um lugar específico e distinto em cada sistema, segundo sua época de entrada e sua função. Só neste lugar está sua força, na sua força, seu sucesso. A 12ª ordem é tomar nosso lugar no país e sociedade que nos acolhe. Pertencer significa tomar ao país ou lugar de origem com amor, como a mãe, pois ambos são campos femininos. Inclusive o país de origem dos pais, o lugar de nascimento, assim como o lugar onde se criou. Agradecer tudo que esse país ou países nos deram. O país sempre dá tudo que tem. Tem problemas com o país quem não tomou a mãe. Também tomar a sociedade como se toma o pai. Ambos aqui são campos masculinos. Agradecer e honrar ao lugar e à sociedade que nos acolheu nos impulsiona a devolver ao país e à sociedade a dívida que contraímos com eles. Onde há uma dívida é onde está a força do êxito profissional. Problemas sociais significam que não tomamos o pai. Claro que também há países que, ao invés de acolher, empurram seus filhos nativos para fora, obrigando-os a ter êxito noutro lugar. Para um país, seu sangue são seus habitantes. O trabalho de cada um o faz crescer, lhe dá mais vida. Cada vez que um homem vai embora de seu país, este se empobrece, perde vitalidade e empobrece também aqueles que ficam. Cada vez que um pai ou uma mãe rejeitam um filho, se afastam da abundância, desvitalizando também os próprios filhos que tiveram estes irmãos banidos, dados, abortados. Enfim, existem grandes movimentos de compensação, tanto nas famílias como entre países. Muitos imigrantes estão intrincados com a imigração de um de seus antepassados,
até várias gerações antes. Uns vingam a um antepassado colonizado, outros espiam e muitos imitam um deslocamento, reproduzindo o fracasso ou a sobrevivência de um de seus ancestrais. Às vezes, um imigrante tem êxito quando sua imigração completa o desejo frustrado de um ancestral voltar à terra natal, da qual teve que sair para sobreviver. Foi uma compensação de algo do passado. Quantos netos voltam à terra de origem dos avós? A prosperidade na família. Um casal prospera quando o homem paga sua dívida com seu país. Sua força está ali no campo de compensação do equilíbrio entre dar e receber, devolvendo a seu país o que este lhe deu e oferecendo à sua família o que seu país lhe devolve em troca de sua entrega. Ao homem e à mulher se pede autonomia econômica ao sair da família de origem. Depois, o sistema familiar apoia a realização profissional do homem a serviço de uma família. Se ele não consegue, é porque está preso a algo de seus ancestrais. Para ele, primeiro o trabalho, depois uma família. Para a mulher, o contrário. Quando a mulher se coloca a serviço da família em primeiro lugar, a realização profissional fica totalmente apoiada na sequência. A esposa é o centro da família e devolve o recebido por seus pais, dando à sua atual família. Quando ela tem filhos, tem prioridade os filhos, depois seu trabalho e no país que acolheu seus filhos. Ela compensa com seu trabalho o que este país deu a seus filhos. Onde compensamos, devolvemos o que recebemos. Ali está nossa força, realização e sucesso. Se uma mulher tem mais êxito na profissão que seu marido, deve agradecê-lo por poder realizar seu trabalho, não o humilhar. A economia do casal se mantém nessa ordem. O homem administra a economia da família, ainda que ganhe menos que sua mulher. Cada qual também tem seu próprio dinheiro. Quando a mulher administra a economia do casal, se transforma em mãe do marido. Sistemicamente, as ordens da realização se invertem. Ou o casal perde tudo, ou vivem como sócios, e o dinheiro fica no meio deles, separando-os. Os filhos viram consumidores vorazes e carentes. Quando há filhos pequenos, o trabalho do homem está a serviço da família. O projeto da esposa é cuidar dos filhos. Uma mulher que se responsabiliza pelo sustento no lugar do marido já denota um casal imaturo. Por mais que as mídias digam o contrário, as constelações revelam claramente o prejuízo que os filhos têm e o resultado são as separações dolorosas. Há também que se saber a hora da mulher voltar ao seu trabalho, pois adiar demais implica em ficar no papel de mãe profissional, incapacitando os filhos. O novo sistema sempre tem preferência sobre os anteriores. Se um genro se encarrega de uma empresa familiar, da família da esposa, por exemplo, arruína essa empresa, porque seu sistema novo tem que ser independente e deve ter prioridade sobre o sistema de seus pais e, sobretudo, de seus sogros. Entre os cônjuges, o dinheiro pode equilibrar um desequilíbrio que se dê entre o dar e receber. Por exemplo, se um dos dois pede mais porque trouxe um filho de um casamento anterior. Nos casos de divórcio, a pensão alimentícia cria uma dependência que impede a autonomia de cada um. Quem só recebe não pode crescer. Nas separações, o sistema familiar do cônjuge que tem a fidelidade a um campo ancestral de perpetradores utilizará o ex para assumir ou pagar suas dívidas pendentes. E o que se separa, frequentemente para compensar, deixa os filhos, casa, bens para o ex. Na família, a harmonia de todos se encontra quando a economia desta família é respeitada por todos e é posta a serviço do projeto de família do casal que se funde aos filhos. No departamento da economia é como numa empresa, é ali que está o poder, e este poder está a serviço dos objetivos de todos que lá trabalham e se fundem com os clientes. A economia de uma família ou empresa só deve olhar os objetivos. O mesmo deveria ocorrer no poder político.
ter um objetivo, programa que se funde com o bem-estar de todos os cidadãos. As heranças também são um fenômeno totalmente movido sistemicamente. Respondem a dois princípios. O primeiro é que a abundância flui através da mãe. Se quem criou a herança foi uma mulher, essa mulher necessita ser honrada e agradecida. Se é um homem casado, o presente da herança se moverá até os descendentes só quando a esposa deste que criou a fortuna seja respeitada e amada por estes mesmos descendentes. A herança foi acumulada graças ao respeito desta mulher por seu marido. Em heranças complicadas, deve-se honrar alguma mulher que não está sendo vista. E, segundo, só o que está em seu lugar de filho receberá sua parte. Até que os filhos excluídos sejam reincluídos, a herança não flui para ninguém. Pais não têm obrigação nenhuma de deixar herança aos filhos. E filho não tem direito nenhum de exigir nada de seus pais. Uma herança não pode ser exigida, é presente. Dinheiro herdado é bem fácil de gastar, porque não foi ganho por empenho ou trabalho. Por isso acontecem falências. É como se fosse um empréstimo, não um mérito. Se um irmão recebe mais que outros em dado momento e quiser, poderá repartir entre seus irmãos, mas estes não podem obrigar os pais a dar igualmente a todos os filhos. A ordem sistêmica das heranças é absoluta. O filho que substitui a um irmão morto ou aborto esquecido receberá duas partes de herança, a sua e a do excluído. O filho que está no lugar do pai ou outro não receberá nada, já que não vive como filho. A herança ficará emperrada pela lei ou se perderá, até que as ordens de amor, do pertencimento, hierarquia e compensação sejam respeitadas. O fracasso na profissão ocorre para quem rejeita os pais, rejeita um filho, mesmo que um aborto, porque representa um projeto de vida interrompido, despreza o país onde nasceu ou foi acolhido e está emaranhado com algum excluído do seu sistema familiar ou com alguém que excluiu outro no seu sistema familiar. A pessoa que não tem trabalho pode estar seguindo um excluído por amor, por culpa ou para compensar um dano feito por algum ancestral. Só poderá sair dessa situação honrando e agradecendo o fracasso de outros. Geralmente, há um rechaço à sua mãe, pai ou à sua própria vida. Fica como uma criança, se queixando, acusando os outros por suas desgraças e medos. São as dificuldades e a competição que nos leva a recolocar objetivos, fazer adaptações, mudar perspectivas e convicções, enfim, crescer. Ter dívidas ou hipotecas é um modo de pagar um dano, de equilibrar uma culpa não assumida. Pode ser nossa, como um aborto que não foi assumido, ou, mais frequentemente, pertencer a um ancestral perpetrador. Perder tudo em jogos significa melhor perder o dinheiro do que se matar. E esse é o desejo oculto. A avareza significa que a pessoa tem pouca energia de vida, ela segura o dinheiro no lugar da vida. As crenças aprendidas como dinheiro é sujo, ricos são egoístas, permitem que não nos responsabilizemos de nossa pobreza. Nega-se que o dinheiro é o resultado de um trabalho produtivo, de um dar e do respeito à mãe para depreciar os outros. Como vítima, eu posso viver o ódio e a agressividade de um perpetrador sem assumi-lo. A crença também num Deus perpetrador que valoriza pobreza e sofrimento esconde o medo do prazer de viver. A expiação desaparece quando decidimos reparar o dano que temos feito, quando escolhemos a alegria de viver em lugar do perfeccionismo culpabilizante. Quando vemos as constelações, descobrimos, entendemos o que temos, o que vivemos, o porquê algo nos toca viver. Todos merecemos tudo. O agradecimento atrai riqueza, enquanto a queixa ou a culpabilidade são fontes de pobreza.
devemos nos perguntar sempre como devemos nos comportar para pertencer ao grupo que nos importa, a quem eu ou a minha empresa servem. Encontram uma necessidade e a suprem através de seu serviço, produto e progresso? Servem a vida de muitos? Que papel tem o dinheiro nisso? A quem beneficia? O dinheiro inclui ou exclui pessoas? Temos tomado para a nossa vida a partir do que nos foi presenteado desde o início? Para onde damos? De onde tomamos? Tomamos tanto que podemos continuar dando generosamente de forma que sirva a vida de muitas pessoas? O amor que toma e que, enriquecido dessa forma, serve a vida, chama-se prosperidade. O dinheiro empregado a serviço da vida é uma imagem da vida. Quem desrespeita o dinheiro, desrespeita a vida. Despedir-se do campo da pobreza e movimentar-se em direção ao campo da riqueza é uma conquista espiritual. Nosso destino é coletivo, mas nossa responsabilidade é individual. Nosso destino está a serviço de nossa espécie, a serviço dos distintos sistemas aos quais pertencemos e a serviço de todos. O objetivo de nossa vida não somos nós que decidimos, senão que somos decididos pelos interesses de nosso sistema. E quanto mais nos sintonizamos com estas necessidades, melhor flui nossa existência. A pessoa que vive em sintonia com a vida, no assentimento e agradecimento a tudo como é, sana seu passado e seu futuro, sana o passado e futuro de todo o seu sistema familiar. A vida, ao ser energia, é pura mudança, puro movimento. Cada vez que temos deixado de estar em movimento, apegando-nos a algo que em algum momento foi criativo, mas agora não é mais do que repetição, a vida e os sistemas nos criam uma crise para termos que mudar e voltar a nos pôr em sintonia com o nosso destino, em movimento, até o objetivo que a vida tem para nós. Quem tem orgulho de suas posses e daquilo que conquistou, permite que os outros participem delas. Gasta em abundância, atrai outros com seu orgulho e com o que tem a oferecer. Quando nos orgulhamos do que conquistamos, por dentro nos sentimos amplos, abundantes, tanto mais quanto partilhamos com outros. Há 3 formas de ser próspero na vida: honrar os ancestrais, honrar os pais e passar adiante os talentos que herdamos. Criar objetivos. Os objetivos que trazem prosperidade devem servir à vida, não o dinheiro, nem os projetos que nossos pais têm para nós. O dinheiro vem como resultado deste servir à vida e do tomar aos pais. Mas honrar os pais não significa nos tornar projeto de vida deles. Fazia parte do projeto deles ter uma família, mas isso não significa que possam traçar os nossos próprios objetivos. Vamos refletir juntos. Nossos objetivos são nossos ou de nossos pais? Se o pai é um acadêmico, ele projeta ter um filho esportista? Ao contrário, se ele é um esportista, ele projeta ter um filho, por exemplo, viciado em computador? Para contrariar os projetos paternos, só se formos um campeão naquela área que ousamos nos aventurar? Como será lidar com frustrar as expectativas que depositaram sobre nós? Este é o preço para ter nossos próprios projetos? Será que trilhando o caminho mais fácil ou projetado para nós não nos levará onde está a maioria das pessoas? Ser igual a todos é realmente o nosso objetivo? Qual é a estrada da vida que sonhamos para realizar nossos projetos? E quando nos deparamos com as escolhas, qual o critério para as escolhas? Como escolher entre o difícil e o fácil? Como lidamos com a competitividade? Como enxergamos as oportunidades? Como ressignificar as perdas e fracassos? Como seguir por uma longa jornada? Como saber a hora de parar? Como saber a hora de esperar ajuda?
Quando chegar junto? Quando chegar sozinho? Quando constituir família? Como saber o que e quando semear? O que define vitória? O que o homem quer e o que a mulher quer? Emancipação feminina ou projeto de família? Afinal, qual o objetivo no final da nossa vida? Será que o objetivo da vida é viver? Será que é realizar conquistas e ser feliz? Será que é morrer em paz? Será que eu tenho objetivos na vida ou a vida que tem objetivos para mim? Será que o objetivo da vida é apenas evoluir? Se for apenas evoluir, como será a estrada? E se deixarmos seguir o fluxo? É pior ou melhor? Eu tenho objetivos para curto, médio e longo prazo? Quais eu já cumpri? Meus objetivos são meus ou de outros? Quais objetivos que meus pais, a família deles e a cultura condicionaram em mim? Meus objetivos são planejados a partir de minhas necessidades biológicas? São planejados a partir de minhas necessidades emocionais? A partir de minhas necessidades mentais? Eu reconheço que também tenho necessidades espirituais? Meus objetivos contemplam meus talentos? Meus talentos são com pessoas, ideias ou coisas? Consigo ver meus talentos no meu corpo? Meu corpo é forte, meus braços firmes para o trabalho na natureza? Ou pequeno, com uma cabeça cheia de ideias? Meus olhos são brilhantes e atentos a tudo? Ou serenos e calmos? Minha voz é rápida como meus pensamentos ou suave como um canto? Minhas mãos são delicadas, suaves ou moldadas para o trabalho forte? Minhas pernas me dão toda a sustentação que preciso ou são leves e ligeiras? Consigo ver meus talentos nas minhas atitudes? Meu objetivo é ajudar pessoas, animais ou a natureza? Onde fico bem? Onde eu respiro a plenos pulmões? Na natureza? No meu lugar seguro? Sou bom com números, detalhes? Sei cuidar e acolher os que necessitam? As artes me encantam? Passo meu dia todo envolvido com estudos? Busco, acima de tudo, segurança e proteção? Adoro esportes e diversão? A ordem e disciplina me fortalecem? Os relacionamentos e grupos me atraem? Consigo ver meus talentos nos meus ancestrais? O que meus pais fazem muito bem? Quais eram seus hobbies, que poderiam até ter virado profissões? E meus avós, de onde vieram? Eram braços fortes para a agricultura? Eram comerciantes nômades? O que herdei deles? O que minha família diz que eu herdei e eu nunca notei? Houve algum ancestral excepcional no que fazia? O que ele conquistou, muito mais do que deixou? Quero realizar meus talentos? Ou defender ideologias? Ou materializar tecnologias e riquezas? Meus objetivos são pessoais ou incluem outros? Eu posso incluir alguém nos meus objetivos? Se eu conseguir realizar meus objetivos, como ficarei? Como ficarei agora, daqui a 10 anos? Como ficarei daqui a 50 anos? E se eu não conseguir, como ficarei agora, daqui a 10, daqui a 50 anos? Estou pronto para lidar com todos os obstáculos e frustrações para atingir meus objetivos? Estou pronto para lutar? Qual o custo desta luta? Estou pronto para desistir? Estou pronto para perder? Estou pronto para o sucesso e fracasso da mesma maneira? Como e quando saberei que atingi meus objetivos? Pelo que vale a pena viver? Pelo que vale a pena morrer? Será que quando materializamos e deixamos nossos talentos para a posteridade, nos tornamos eternos nos bens que deixamos para aqueles que sequer conheceremos? Antigamente levava 80 anos para um pé de tâmaras dar frutos. Hoje, com a ajuda tecnológica, isso mudou. Mas pense, se antigamente
ninguém tivesse plantado um pé de tâmaras, ninguém saberia. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir a muitos agora e no futuro.